Que isso? Que barulho foi esse, coração? Respiração. Se você também tomou esse susto, já tomou outros, você com certeza já sentiu um combo de sensações que o susto, que o nervoso traz pra gente. Coração que dispara, você empalidece, a pupila dilata. O que está acontecendo? É uma ação em conjunto dos dois que controlam o seu corpo. Sistema nervoso e o sistema endócrino. Mas você conhece esses dois? Vamos então conhecer esses dois, ver a relação entre eles e entender melhor qual o impacto da adrenalina, da emoção, do susto no seu corpo. Vamos comigo? Olá, eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia, e você está aqui no canal Mais Ciências em mais um vídeo do nosso curso Organização dos Seres Vivos, dos átomos aos ecossistemas. E agora nesse bloco, falando sobre os sistemas humanos, estamos falando da interação entre esses dois, o sistema nervoso e o sistema endócrino, os dois que vão atuar juntos para controlar o nosso corpo. As reações que a gente tem, as sensações, a forma que a gente vai conduzir aí. Então eu estou falando de dois sistemas, e o que são sistemas? Conjunto de órgãos diferentes com a mesma função. Enquanto o sistema nervoso, ele vai estar aí com as suas várias porções, se unindo na transmissão de informações do nosso corpo, na recepção dessas informações, no processamento delas, o sistema endócrino, com a série de glândulas que o compõem, eles vão estar aí produzindo hormônios, substâncias químicas, mensageiros químicos, que são liberados no nosso sangue e vão para um órgão-alvo cumprir a sua missão de ativar ou de desativar a demanda necessária. Vamos conhecer cada um deles separado? Vamos começar então com o sistema nervoso. A célula principal do sistema nervoso é essa aqui, o nosso querido neurônio. Temos milhões deles espalhados em todo o corpo, responsável então por transmitir as informações. Você já conheceu um pouco dele na nossa aula de tecidos humanos, né? Se você perdeu essa aula, sobe aí na playlist que você vai achar. Do neurônio, ele é uma célula, então você repara, ele tem um núcleo, ele tem as suas organelas, retículo endoplasmático, liso, rugoso, mitocôndria para ter energia, mas ele é uma célula alongada. Então nós vamos ter milhares delas. E quais são as partes desse neurônio? Então ele tem aqui o corpo celular, onde está esse núcleo, ele tem os dendritos, com esses prolongamentos, e ele tem esse prolongamento maior que é o axônio. Então as informações, nós vamos ter então milhares deles no nosso corpo, um próximo ao outro, transmitindo a informação de um para outro. E essa informação então ela é captada aqui pelos dendritos e ela vai passar pelo axônio, e daqui vai para o dendrito do outro, que vai passar para o axônio, e assim a sequência continua. Os neurônios, eles se encostam um no outro? Sim? Não. A transmissão, ela não é uma transmissão de contato, ela é uma transmissão química, substâncias químicas, os chamados neurotransmissores, que vão passar de um neurônio para outro. Aqui, na extremidade do axônio, então, ele vai se encontrar com o dendrito do outro, e essa região onde vai rolar a liberação desses neurotransmissores, a gente vai dar fenda sináptica, e vai rolar então a sinapse, que é esse momento de conexão entre os neurônios. Precisamos fazer muitas sinapses para processar informações, para transmitir as informações. E o que vai estimular esse neurônio? Várias reações mecânicas, as reações químicas, físicas, que vão ativar a reação desse neurônio. E para ele funcionar, para ele transmitir essas informações, ele precisa estar saudável. Então aqui, esse axônio, e o axônio ele vai ser revestido aqui por essa amarelinha, que é a bainha de mielina, com uma constituição lipídica, e a missão dela, ela atua como isolante elétrico. As informações, o neurotransmissor ele vai passar aqui, e para que haja essa passagem, tem que haver um processo de polarização, onde eu vou ter uma troca de íons, cátions e ânions. Lembra disso? E você vai. E quem são? Quem são os elementos que vão participar aqui? A gente está falando de sódio e potássio. Então eu preciso ter na minha alimentação sódio e potássio? Sim, porque os neurônios, para transmitir as informações, precisam de sódio e potássio. Fala, legal. Então eu vou ter aqui uma mudança de polaridade. Então eu vou ter uma troca entre sódio e potássio ao longo da membrana desse axônio para transmitir essa informação. E aí eu falei para você, olha, tem neurônio no corpo todo. Mas quais são, então, os grandes componentes aí do sistema nervoso? A gente vai dividir, no geral, entre o sistema nervoso central, aquela sede de comando que vai comandar tudo, e o sistema nervoso periférico. Olha essa imagem, cujos atores são o encéfalo, essa galera que está aí na nossa cabeça,
Os dois maiores são cérebro e cerebelo, mas a gente vai ver já já que tem outros componentes essenciais aí. E a medula espinal. Então, o sistema nervoso central, estou falando de encéfalo e a medula espinal. É a galera que comanda tudo. E o sistema nervoso periférico, eu estou falando dos nervos. Nervos que partem do nervoso central, então levando as informações deles para o corpo e do ambiente externo para eles. Então, eu vou ter nervos espalhados por todo o corpo, compondo o sistema nervoso periférico, que está na periferia do corpo, captando informações, temperatura, pressão e também levando informações da central para a periferia. Vamos conhecer por parte? Vamos então dar uma olhada, um zoom lá na nossa cabeça. O que tem na sua cabeça? Talvez você faça, minha cabeça está vazia, tem vento, mas não. Tem muita coisa aí dentro e não é só cérebro. Dá uma olhada. Ocupando a maior parte, você vê aí em rosa, sim, ele, nosso querido cérebro. Temos aí, segundo maior, o cerebelo. Eu vou falar a função de cada um para você, tá bom? Lá no meio, nós temos aí uma regiãozinha pequena que é o hipotálamo, ligado aí à hipófise, que faz parte do sistema endócrino. Temos o tálamo lá no meio, temos a ponte, já aqui no laranjinha mais embaixo temos o bulbo, que já falamos dele na aula de sistema respiratório. Temos o mesencéfalo e aí descendo temos a medula espinal, como você viu. Então, compondo o sistema nervoso central, tá aí. Mas vamos falar então de cada um desses componentes, assim, uma geral? E para começar, a gente tem que começar falando dele, né? A gente tem que falar do cérebro. É o que vai estar aí ocupando a maior parte da nossa cabeça, protegido aí pelo nosso crânio. Cérebro esse responsável então pelo nosso raciocínio, memória, processamento de informações, controle muscular, controle também de alguns sentidos. Então, a atuação dele é muito ampla. O nosso cérebro ele vai ter então dois lobos, separando aqui então tem o lobo direito e o lobo esquerdo. O lobo direito responsável pelo controle do lado esquerdo do corpo e o lobo esquerdo responsável pelo controle do lado direito do corpo. É bem interessante, né? E eles são unidos, temos aqui uma conexão que a gente chama de corpo caloso. Fibras nervosas que vão estar conectando os dois lados para o processamento das informações. Ele vai se dividir em lobos, que são porções, que reúnem uma série de funções. Então tem, por exemplo, o lobo frontal, que vai estar trabalhando a parte de pensamento, de raciocínio. Temos o parietal, que vai lidar com a questão das sensações, da pele, de músculos. O temporal, que trabalha com memória e audição. O occipital, que trabalha com a visão. E temos também o olfativo. Então são lobos. Então se uma pessoa porventura passa por um acidente, uma lesão na cabeça que atinge o cérebro, qual vai ser a consequência? Depende do lobo que ela vai atingir, do tamanho da área, depende da idade que ela tem. Então assim, é uma série de fatores possíveis aí. Mas falamos então do nosso cérebro. E lá dentro, como você viu lá no meio, nos espaços que tem lá no meio que a gente viu na imagem. Dá uma olhada. Temos aí então hipotálamo. Olha para ele. Ele é associado à hipófise. O hipotálamo ele vai controlar a temperatura do nosso corpo, isso é muito importante, somos homeotérmicos, precisamos manter essa temperatura mais alta, de 36 e pouco, 37 graus, para as funções do nosso corpo funcionarem, e o hipotálamo está aí firme nisso. E ele vai controlar também algumas emoções viscerais que a gente tem. Então, a raiva, o apetite sexual, o medo. O hipotálamo ele vai estar participando do controle disso aí. Além de controlar também algumas demandas básicas do nosso corpo, como fome e sede. E ele também está intimamente ligado à glândula chamada hipófise. A gente vai ver uma série de funções importantíssimas da hipófise e vai ter uma relação direta entre o hipotálamo comandando e produzindo algumas substâncias que vão ser secretadas pela hipófise. Já já a gente fala dela. Mas o que tem aí? Dá uma olhada, lembrando do bulbo, viu o bulbo? Ele é aquele que vai atuar no controle da nossa respiração, então ele percebe a quantidade de gás carbônico do nosso sangue e ele então promove a nossa respiração, ele força a gente a respirar, a gente não consegue ficar sem respirar porque ele vai forçar, manter a nossa respiração, essencial para a gente capturar o oxigênio do ar e nos mantermos vivos e ativos com energia. E aí dá uma olhada no tálamo, viu aí onde está o tálamo? O tálamo é aquele que vai fazer a recepção dos órgãos dos sentidos, e aí com exceção do olfato, e ele vai estar atuando também, levando as informações do sentido para o
nosso cérebro. Ele regula também a parte de consciência, de atenção que a gente precisa ter. O tálamo, ele atua nessa região também. O mesencéfalo, olha onde ele está. Ele faz a regulação do tônus muscular. Então, assim, a nossa contração muscular básica para manter a nossa postura, então ele age nisso. Então, uma perda do tônus muscular numa pessoa é algo que impede o funcionamento das suas atividades, das suas funções, porque ela perde justamente essa contração muscular básica para fazer ali as suas funções. Então, o mesencéfalo, ele vai cuidar disso. E a gente chega na ponte, olha a ponte. A ponte, né, ela está fazendo uma ponte, de certa forma, ela está fazendo uma coordenação entre o córtex cerebral e o cerebelo, a gente já vai ver a função dele, e ela acaba atuando também na coordenação de alguns movimentos, do tônus muscular também, do equilíbrio postural, interfere também no movimento de olhos, de pescoço. A gente chega então no segundo maior, que é o cerebelo, olha ele de novo. O cerebelo, né, lembra um mini cérebro aí embaixo, ele vai estar coordenando algumas informações automáticas do nosso corpo. Ele coordena também o nosso equilíbrio. Então, em experimentos com ratinhos, por exemplo, um ratinho com uma lesão no cerebelo, ele começa a não conseguir mais andar em linha reta. Ele perde, então, essa noção de equilíbrio. Ah, a pessoa está desequilibrada. É diretamente um problema no cerebelo? Não necessariamente. Porque temos outras coisas também que vão interferir no nosso equilíbrio, como, por exemplo, lá dentro do nosso ouvido, o popularmente chamado de labirinto, também vai interferir. Mas, se for algo mais crônico, pode ser algo lá no cerebelo. Então, o cerebelo vai estar recebendo informações para interpretar nossa postura, informações das articulações, de músculo, do que a gente vê, do que a gente ouve, para estar formando e processando então tudo isso dentro da gente. Fechamos aí esse combo do nosso encéfalo. Você entende o quão é importante essa galera, essa central? Eles estão comandando tudo. Então imagina se eu tenho lesões nessas partes, quanta coisa que afeta na minha vida. E todos eles, né, o nosso encéfalo, o conteúdo da nossa cabeça, ele está ligado aonde? Na medula. Então, se o seu cerebelo está promovendo aí esse equilíbrio, como é que a informação ela chega nos membros? Essa informação ela vai descer pela medula espinal, vai se espalhar pelos nervos, aí já é periférico, e atinge seu objetivo. Então é uma conexão. Mas a galera, a central, encéfalo e medula, vai estar comandando tudo. Sofreu uma lesão na medula, pulou de uma piscina, pulou de uma cachoeira alta, bateu a coluna numa pedra, um acidente de carro, de moto. E aí? Lesão na medula. Dependendo da porção da medula, vai ter uma consequência. A pessoa pode perder um conjunto de neurônios de uma região, perdeu a função daquela região. Ela pode ficar, por exemplo, paraplégica, ela perde o movimento aí das pernas ou da barriga para baixo. Pode ficar tetraplégica, perder o movimento de braços e pernas. E pode até levar à morte. Afinal, é o sistema nervoso central, tá comandando tudo. Ah, comandava, por exemplo, foi alguém da minha família, cadeirante, teve um acidente, não consegue mais controlar aí, por exemplo, urina, não tem controle mais da parte da ereção. Por quê? A medula sofreu a lesão e ela não consegue mais mandar aí as informações e o controle para essa região. Parte do sistema nervoso central sofreu uma lesão. Quanto maior número de lesões, mais risco para essa pessoa é. Vamos falar um pouquinho do periférico também, né? No periférico a gente tem então os nervos, que vão estar aí partindo do sistema nervoso central e se enervando por todo o corpo. Nervos que então são feixes, conjuntos de neurônios, cumprindo aí uma missão. E a gente pode classificá-los entre os nervos sensitivos, aqueles que vão estar captando a informação do meio exterior e levando para o sistema nervoso central, e os nervos motores, que são aqueles que vão cumprir as ordens. O sistema nervoso central manda e ele mexe. Então, se você, por exemplo, encosta aqui um ferro quente, os nervos sensitivos eles vão captar essa informação e levar para o nervoso central e muito rapidamente você tira o braço, ou seja, os nervos motores devolveram. E temos também os nervos mistos, que vão atuar justamente aí no meio do caminho para os dois. Algumas reações que a gente tem são reações tão rápidas que a gente não raciocina sobre elas, é o chamado autorreflexo. Como eu dei o exemplo aqui do produto quente. Encostou, um troço mega quente, você tira o braço muito rápido. Você não pensa, será que devo tirar? Acho que devo tirar. Não. Por quê? É autorreflexo. Os nervos sensitivos vão levar para a medula e a medula rapidamente devolve o nervo motor e manda você agir. Nem chegou a processar,
no seu encéfalo, no seu cérebro. Tá? Então, o ato reflexo vai ser uma reação rápida, necessária para a sobrevivência. E que eu vou, então, nem precisar raciocinar. É uma reação. E aí, quando a gente fala de sistema nervoso periférico, a gente pode dividir ele em sistema nervoso periférico autônomo, aquele que funciona automático sem a gente controlar, e o voluntário. Estou aqui movendo meus braços, tem nervos atuando aqui, tá rolando um controle, né, do meu cérebro para ele raciocinei, vou mexer a mão. E tá rolando esse controle. E aí, falando só do autônomo, o autônomo ele pode se dividir entre simpático e parasimpático. Vamos ter aí um conjunto de ações no nosso corpo, então esses nervos eles vão agir sem a gente ter um controle. Alguns hormônios vão regulá-los e eles vão promover um conjunto de reações no nosso corpo. Repara aí o lado do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele vai agir mediado pela adrenalina, pelo hormônio adrenalina. Os nervos eles vão estar controlando uma série de reações no nosso corpo. Então, falando aí do caso do susto que a gente tomou no início da aula, o nosso sistema nervoso simpático, o autônomo simpático, ele já age aí. Promove dilatação na pupila. A pupila dilata para captar mais luz, para entrar mais luz. Pode acontecer também, por exemplo, você encontra aquela pessoa que você ama, muito tempo sem ver, aquela paixão, sua pupila dilata. A emoção, sistema nervoso, autônomo, simpático. Você não controlou isso. Também pode acontecer de você parar de salivar e falar, caramba, eu tô com a boca seca de nervoso. Um seminário que você apresenta, uma apresentação, a boca fica seca. O que está acontecendo? Sistema nervoso autônomo simpático em ação. Você parou aí, a sua salivação reduziu. Não é hora de salivar. O que ele quer? Ele quer deixar você preparado para a chamada luta e fuga. Ele prepara a gente para reação, para sobrevivência. Por isso que a adrenalina ela é chamada de hormônio de luta e fuga. É aquele que você tem que agir muito rápido. Então você vê aí, né? Você fala assim, faz sentido realmente. A minha boca seca, não vou digerir nada agora porque é hora de lutar ou fugir. Mas nem sempre, né? O nosso corpo ele interpreta de forma correta. Então às vezes não é uma situação para tanto, mas ele entende assim. Então uma apresentação na escola não é para você se preparar para uma luta, mas você está tão em pânico, a descarga de adrenalina é tão alta que você se sente assim. Você treme, você fica pálido, a boca tá seca, te dá dor de barriga. Volta lá para você olhar as reações. Olha lá nos pulmões. Não é assim que a gente sente uma alteração na nossa respiração? Esses brônquios eles ficam relaxados para entrar mais oxigênio, para a gente ter mais reação. A respiração ela muda, o coração acelera, os batimentos aceleram. A parte digestiva, ela é inibida, então o estômago, a sua atividade ela é inibida, intestino também, então tem gente que sente uma baita dor de barriga nessas horas. A parte da bexiga, muitas vezes vai rolar um relaxamento, e aí se você não tiver um controle aí de esfíncter, você acaba fazendo xixi nas calças de pânico, mas normalmente o nosso corpo vai promover, sim, um controle aí de esfíncter para a gente tentar dar uma segurada. Uma coisa bacana, dá uma olhada no fígado. O fígado ele vai liberar a glicose reserva, o glicogênio. Então a gente quebra esse glicogênio, libera a glicose para você ter energia para reagir. E numa situação específica de uma relação sexual, é o sistema nervoso autônomo simpático que vai promover a ejaculação, tá? Dá uma olhada do lado. E o parasimpático? O parasimpático ele vai agir regulando, justamente inibindo uma série de ações que o simpático agiu. Então, o parasimpático ele vai contrair a pupila, você volta à normalidade, volta a estimular a salivação. Hora do almoço, estou salivando, intestino trabalhando, quem está agindo? Parasimpático. Os pulmões, os brônquios voltam a se contrair, os batimentos cardíacos se reduzem, vão ficando mais normais, estômago, intestino volta a trabalhar. A vesícula biliar sofre contração, então comi uma gordura, tá aí, vai ter a liberação aí da bile para fazer a sua digestão. Então, hora do almoço é hora de parasimpático em ação. A bexiga, então, ela vai se contrair para cumprir o seu papel de segurar, reter um pouco essa urina. E no caso do homem, num momento de estímulo sexual, é o parasimpático que vai promover a ereção. Viu quantidade de controle que o autônomo ele vai fazer? Então você entendeu a nossa emoção aí na hora do susto da abertura? Pois é, faz todo sentido, né? E assim a gente fecha essa primeira parte sobre o sistema nervoso. E a gente já continua logo no próximo sobre o sistema endócrino, para a gente entender a relação entre esses dois. Vamos continuar? Vamos lá?
Fica comigo e até o próximo!